estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre o módulo ou valor absoluto de um número racional. Mas você se lembra o que é um número racional? Já ouviu falar sobre esse termo? Então, os números racionais, eles também são muito utilizados em situações bem práticas do nosso dia a dia. Até o momento, vocês estudaram os números inteiros, onde o número aparece na sua forma inteira, ou seja, ele pode ser positivo ou negativo, mas sempre aparecia na sua forma inteira. Agora, nós vamos incluir nesse conjunto os números que são representados em forma de fração ou na sua forma decimal. Por exemplo, quando eu falo meio litro de leite, eu tenho que representar essa quantidade ou na forma de fração ou na sua forma decimal. Valores, valor em dinheiro, nós representamos também de forma decimal, ou seja, são os famosos números com vírgula, Então, esses números, mais os números inteiros, eles vão formar um outro conjunto, que é o conjunto dos números racionais. Então, números racionais são números que são resultados de uma divisão de dois números inteiros, onde o número de baixo, ou seja, o denominador aqui no caso, o b, ele sempre tem que ser diferente de zero, tá? Então, essa é a condição para que esse número seja escrito nessa forma, A sobre B. Por que o B tem que ser diferente de zero? O B tem que ser diferente de zero porque não existe divisão por zero. Então, nesse caso, nós temos aqui 3 sobre 4, ou 3/4. Então, o meu 3 representa a parte A do meu número racional e o meu B, e o meu 4 representa o meu número B, o denominador. E ele tem que ser diferente de zero para que o número seja racional. Então, veja, só para lembrar, nós estudamos o conjunto dos números naturais, depois percebemos que houve a necessidade de trabalharmos com números negativos e inserimos esses números negativos no conjunto dos números naturais. E aí ele passou a ser conjunto dos números inteiros, certo? Mas a necessidade agora é incluirmos os números que não são inteiros, tá? E aí esse conjunto ele passa a ser ampliado e ser chamado de conjunto dos números racionais e representado também por essa letrinha Q, que significa Q de quociente, ok? E o que seria então um módulo ou valor absoluto de um número racional? É a distância desse número com relação ao zero, tá? Na reta numérica. E vocês sabem que não existe distância negativa. Então, um módulo de qualquer número, não importa se ele é positivo ou negativo, sempre vai ser um resultado positivo. Então, vamos acompanhar esse exemplo, Aqui nós temos 5 fazendas, olha, fazenda A, B, C, D e E, e cada fazenda está relacionada com a produção de leite em porcentagem. Então, veja que nós temos valores negativos e positivos, ok? Os valores negativos estão associados ao conceito de prejuízo, Então, se eu perguntasse, por exemplo, representar a queda de produção da fazenda A, menos 1,2, Só que eu não vou representar com valor negativo, Eu vou representar isso determinando um módulo ou representando até mesmo em porcentagem, ok? Aqui, 2,7%. Neste vídeo, falamos sobre o módulo ou valor absoluto de números racionais. Espero que vocês tenham gostado e até breve!